meus amores. Oi? Difícil. Trabalhar Muito mais de difícil. Muito difícil, é o que eu posso dizer. Para mim, professor, tinha que ser aquela profissão que você ganha, que você fica milionário. Deveria, porque não é possível. Também Não é possível. Ô, alunos, olha, só compartilhando que a gente não pode perder muito tempo. Mas eu fico as minhas tardes todos os dias em função de Santa Ângela. É isso que eu digo, eu nunca peguei outra escola, porque a minha disciplina, se eu desse só em poucos tempos de aula, eu poderia até pegar outras escolas para preencher. Mas a minha disciplina preenche por completo, a semana toda, o dia todo. Por isso que eu tenho que, às vezes, final de semana, dar uma pedalada, dar uma fugida, para eu poder liberar minhas ansiedades e angústias. Nada fácil, tá? Pedalo sem parar. Tem dia que à noite eu estou indo para Porto Real para pedalar, só para liberar aqui o estresse. Então, vamos lá. Redação. Vamos ver aqui redação. Alguns alunos com dúvida. Eu vi que alguns alunos já enviaram carta do leitor, fizeram uma confusão aí, eu acho que devido ao cronograma de vocês, né? Estava registrado lá a entrega da carta do leitor, qual dia mesmo que vocês falaram? Semana passada. Para o dia de hoje, né? Estava Não, para entregar hoje, até hoje, não é isso? Não, estava para entrega semana passada. Hoje eu acho que era para entregar um artigo de opinião. Estava no calendário. Então, ela olha bem, está já. todo modificado aqui, meus amores. Ih, resenha crítica está junto com poema, Gabi. Vamos ter que mudar aqui. Ah, foi junto. Ah, é porque dá para ser junto, tá certo. Então, veja bem. Espera aí. Aqui tem um novo cronograma, tá? Eu coloquei resenha crítica junto com poema na mesma. Nós ainda vamos entrar, né? Só para vocês saberem, porque poema é mais simples, então dá para ser junto. Se a gente achar, no decorrer aí das aulas, a gente achar que está muito sobrecarregado, vocês estão muito sobrecarregados, a gente Bom dia, Sandra. Bom dia, Rebeca. A gente muda os dias, tá? Mas, a princípio, o cronograma de redação está desta forma. Vocês, por favor, tirem aí uma foto, um print e mandem para a professora Daniela, onde ela já coloca todos esses lá no cronograma. De sexto ano, eu já organizei. A gente já consertou já, professora. Tá? Eu procurei no slide de redação e tirei print e mandei para ela. Ela já consertou. Ok. Então, aqui vocês têm, hoje vamos dar continuidade à carta do leitor, e eu vou dizer o seguinte, os alunos que já enviaram a carta do leitor, dentro da explicação que eu vou dar hoje, dentro dos exemplos que eu vou mencionar hoje, se acharem que fizeram errado, podem enviar outra, porque eu nem abri, eu não olhei de ninguém do sétimo ano, que eu falei, bom, do sétimo ano não tenho nada para ver, então eu estou priorizando sexto e oitavo e nono, tá? Os nonos anos. Então, vou repetir. Os alunos que já enviaram carta do leitor, diante da explicação que eu vou dar hoje, dos exemplos que eu trouxe para vocês hoje, quem enviou, se imaginar que a sua não está legal, que fez em desacordo com a estrutura, pode fazer outra, só me avisar, professora, deleta aquele que eu estou fazendo outro, tá bom? Para vocês terem essa observação. Aconteceu isso numa turma em que o aluno, foi do oitavo, uma aluna enviou, foi a única que enviou, eu falei, meu Deus, não é hora de enviar ainda, eu não terminei a explicação. Aí, quando eu fiz a explicação, ela viu, professora, o que eu fiz não estava de acordo com a estrutura. Ela refez, tá bom? Então, é o caso desses alunos aí que já enviaram. Fica essa observação, essa dica. Então, vamos lá. Abram o caderno de produção textual de vocês, na página 20 e 21. Vamos olhar primeiro as propostas, para depois vai que acabe o tempo e não dê para a gente olhar as propostas, né? Então, vamos lá, página 20, capítulo 9, carta do leitor, que é a primeira que vocês vão trabalhar no quarto bimestre. Vocês têm aqui 3 exemplos, show de matemática,
China e Estados Unidos, e o outro, saúde. Incêndios na Grécia, né? Então, vocês têm aí 3 exemplos de carta do leitor. E na página seguinte, eu quero que alguém leia, por favor, Eu, professora. a proposta. Antes da proposta 1, acima da proposta 1, tem um texto. Então, por favor, quem que falou? Yuri, você lê, por favor? Ah, professora, eu não quero ler. Ah, não. Tá bom, vou ler sim, porque aí você me mudou aqui, tá? Suponho que você é um leitor que adora chás e cartões e gostaria de interagir. Professora, eu tô sem o livro, porque eu tenho que pegar o livro. Não dá pra eu ler ele tudo. Espera aí. Tem que tirar Suponho que você é um leitor que adora charges e cartões e gosta de interagir com os autores ou com um veículo de comunicação. Observe as seguintes propostas. Vai, proposta 1, Yuri. Uma revista redirecionada aos adolescentes e jovens públicos, recentemente chats e cartoons sobre o consumismo. Redige uma carta do leitor explicando a importância social dessa coletânea para essa faixa etária. Sua carta deve ter entre 10 e 20 linhas. Então, atenção aqui. Obrigada, Yuri. Na proposta 1, já nós vamos ver a estrutura novamente de uma carta do leitor. Mas aqui, quem escolher essa proposta, ó, redija uma carta explicitando a importância social dessa coletânea para essa faixa etária. Qual é a faixa etária? Adolescentes e jovens. Então, com suas palavras, você vai ver a estrutura e vai colocar redigir uma carta do leitor, como você sendo esse leitor. Observem o número de linhas de entre 10 e 20 linhas. Então, temos no máximo 20 linhas. Ok, aqui tem uns exemplos. Vamos à proposta 2. Um outro aluno ou uma aluna para ler. Pode, Marcela, deixa eu ajeitar aqui. A proposta 2. Tá dando para você ver? Assim, tia. Tá. Redige uma carta endereçada ao Duque, autor das charges mostradas a seguir. Coloque-se no lugar de um leitor de uma ONG voltada à mobilidade urbana e ao respeito no trânsito. Seu texto deve ter entre 10 e 20 linhas. Então, olha bem, as duas propostas pedem-se o mesmo número de linhas. Vou ser rigorosa nisso, hein? Toda a redação, toda a produção textual em que é mencionado o número de linhas, você tem que seguir esse número de linhas. Se coloca a menos, é claro que você vai perder ponto. A mais, a mesma coisa. Então, tem que ter o limite de linhas, o máximo 20 linhas. Só que aqui já tem endereçada a quem? Ao Duque. E coloque-se no lugar, vocês vão se colocar no lugar de um diretor de uma ONG. Então, é proposta um pouquinho diferente lá da proposta 1. Prestem bem atenção. É para falar bem? Oi? É para falar bem na carta ou é para falar, tipo, ruim do negócio? Eu não entendi muito bem essa parte. Você que vai dizer uma carta do leitor, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui a estrutura dela, é a sua opinião, né? Do que você acha a respeito disso tudo. É positivo? Por que é positivo? É negativo? Por que é negativo? Então, você pode usar tanto o positivo quanto o negativo. Você pode concordar como discordar numa carta do leitor. É sua opinião aí registrada na carta. Tá bom, Isadora? Entendeu? Tá bom, tia, entendi. Lindona. Então, aqui tem aí a imagem, onde vocês podem ler com calma em casa. Eu não posso ficar muito aqui, eu preciso mostrar a estrutura da carta do leitor para vocês, e quero também mostrar 2 exemplos de carta do leitor, que foram de alunos de outra turma, que eu quero só para vocês se basearem, terem uma noção como é uma estrutura de uma carta do leitor. Nós temos a carta aberta, que é aquela registrada a toda a comunidade ou a órgãos específicos, e tem uma carta do leitor, que é a sua carta
falando positivo ou negativo, avaliando alguma notícia, avaliando, no caso ali, charges, cartoons, e você colocando a sua opinião. Não pode esquecer de nada dentro da estrutura. Então, vocês vão ter que olhar bem o slide, observar a estrutura de uma carta do leitor, para depois vocês desenvolverem. Então, vamos lá no slide explicativo da estrutura de uma carta do leitor, que nós vimos numa aula passada, mas já tem bem tempo, né? Tem 2 semanas atrás, então pode ter esquecido, mas não tem muita coisa registrada aqui. Então, aqui tem a base da estrutura, das características. Quem pode ler essas estrelinhas, por favor? Posso, ler, professora? Eu. Posso? A Yuri já leu, né, Yuri? Você já não Posso? leu? Um outro aluno aí. O Jorge, Miguel Jorge está falando Miguel que é. Jorge. Então, vamos Eu lá. vi outra pessoa que pediu, além O do Miguel meu. Paiva levantou a mão Eu aqui falei Era a também. também, mas Marcela eu que já também li. pediu, só que Marcela já leu. Marcela. Então, vamos fazer assim, cada um lê uma estrelinha. A primeira estrelinha, quem pode ler? Posso ler? Rapidinho. Pode ser eu? Miguel Jorge, a primeira estrelinha. A segunda estrela, Eu. Eu. Ah, tava aí o Yuri. Marcela, segunda estrela. Terceira estrela, Posso, Eu. professora? Gustavo Henrique. Vamos ver quem não leu. Quarta estrela, Eu quero ler. Posso ler, professora? Eduarda, Miguel Paiva, quinta. Eduarda, quarta, Miguel Paiva, quinta. O Yuri já participou, né? Foi o primeiro que participou da aula. Ó, agradeço, tá, Yuri? Não fica triste, não, porque eu sei que você gosta dessa de participar. Fica triste, não, tá? É porque eu realmente estou sendo assim em todas as turmas, estou procurando fazer com que outros também participem, para eu escutar a voz também de outros. Eu ainda gostaria muito de muitos outros, de ouvir muitos outros aí do 7º ano que ficam silenciosos. Então, sempre os mesmos, hein? Vamos lá, primeira Pode ir? estrelinha. Pode ler. Tá bom. Texto curto relativo a alguma matéria. Revela uma reflexão ou uma opinião sobre a matéria lida. Utiliza linguagem formal, obedecendo a norma padrão. Indica o título da matéria, a data, a seção e a página em que foi publicada. Apresenta expressões de saudação e despedida ao destinatário e a assinatura do remetente. Ok. Quem é o remetente nessa carta do leitor? Quem é o remetente? Autor? São vocês que, no caso, o gente. autor, são vocês, né? Ou então, lá que vocês vão fazer de conta quem escolher a proposta 2, um diretor, né? Que vai endereçar ao Duque. E quem é o destinatário? O remetente... O leitor. O remetente são vocês, não. Vocês vão mandar para quem? Vocês são o remetente, que são os leitores. Vocês vão enviar, no caso, quem escolher a proposta 2 vai endereçar ao Duque, e na proposta 1 vai endereçar a quem? Vai direcionar a quem? Olha na proposta 1. Vai direcionar a quem? Aos jovens que publicou recentemente. Aos adolescentes e jovens. Isso aí, aos adolescentes e jovens. Então, destinatário é para quem você está enviando. Remetente é você próprio, né? No caso, vocês são os leitores, são os remetentes, estão enviando essa carta a um destinatário, que pode ser uma revista, você comentando alguma notícia, algum fato de alguma revista, pode ser direcionada, no caso aqui, ao Duque, que é o autor de charges, ou pode ser endereçado a alguma outra pessoa. Então, esse é o destinatário. Então, tem que ter muita atenção nessa estrutura. Lá no 9º ano, eu já trabalhei com eles, tanto que eu vou trazer exemplo do 9º ano aí para vocês.
Carta do leitor trabalhado no 7º, no 8º e no 9º. Repete esse gênero textual. Então, muitos alunos esqueceram de assinar, muitos alunos esqueceram de colocar a data, vão perdendo pontinhos nessa falta de estrutura. Então, tem que entender. Eu não posso usar uma linguagem informal no caso. Aí, ou então usar contrações. Então, eu preciso usar uma linguagem mais formal dentro dessa carta do leitor. Olha bem, o texto é curto, relativo a alguma matéria, embora tenha dado um número de linhas aí, de 10 a 20 linhas, é o número que vocês têm para desenvolver essa carta do leitor. Revela uma reflexão, é a sua opinião sobre a matéria. Ah, você leu uma matéria que é da sua opinião. Então, você diz que matéria que é, relaciona a essa matéria, o título da matéria. Por exemplo, eu li na matéria tal, que foi publicada no dia tal, na página tal, e não concordo com essa matéria. E aí você desenvolve essa não concordância, né? Ou seja, discordância. Não concordou por quê? Dê a sua opinião. Registra tudo nessa carta do leitor. E apresenta, como eu disse, saudação, lá no início, você saudando a pessoa, e lá no final, despedindo, dizendo atenciosamente, ou um abraço, enfim, né? A maneira como você queira, mas não da forma informal, da maneira informal, não pode. Então, tem que usar, como eu disse, uma linguagem mais, assim, formal. Ok. Breno, especifica para mim o que você colocou no bate-papo, que eu não entendi. Você enviou sem querer, mas o que você enviou sem querer? A carta? Eu não sei. Especifica para mim aqui o que você quis dizer, tá bom, meu aluno, para eu poder te entender. Ah, tá, então eu entendi isso mesmo. A carta do leitor sem querer, tá? Mas aí você vê, se você, como eu disse, vou repetir. Não foi só você não, Breno. Tem um grupinho aqui, é que eu estou sem o meu papel. Peraí. Ó, já eu digo a vocês quem já enviou a carta do leitor, que eu vi muito rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, uns 7 alunos. Ó, a Amanda, o Breno, a Carolina, a Jamile, Pedro Almir, Pedro Henrique e o Vitor Hugo. Esses alunos eu recebi carta do leitor. Então, esses alunos vão rever a estrutura. Se na sua carta quiser mudar alguma coisa, é só me avisar. Professora, eu vou fazer outra carta, tá bom? Ah, o Breno já disse aqui que eu posso cancelar dele. É isso aí que eu queria. Isso que eu preciso, tá? Quem já enviou, se achar que o que você fez errado, porque a partir de agora que você vai ter esse entendimento da carta do leitor, é só me avisar, no privado. Professora, eu montei outra carta do leitor. Aí eu cancelo aquela. Do Breno, eu já estou vendo aqui que eu posso cancelar. Ok. Professora? Oi. A minha carta, eu fiz uma carta pedindo ao Duque. Ótimo, Pedro. Então, você fez dentro da proposta, meu lindo. Então, eu vou ler a sua depois. Hoje não, tá? Hoje eu estou vou terminar do 6º ano, do 8º, mas do 7º, como de vocês, e até a próxima semana, depois eu olho a sua, tá bom, Pedro? Mas se você colocou, agora observa a estrutura, tá, Pedro? Que eu acabei de ler aqui, dentro do slide, a estrutura. Se você colocou o remetente, o destinatário, você já disse, escolheu a proposta 2, né, do Duque. Tá bom. Uhum. Ok. Você tá bem? A sua vista, Pedro Henrique, tá legal? Sim. Na verdade, só tinha sido um pingo dentro. Eu tive muita sorte que eu não pisquei. Graças a Deus. Deus já agradeceu bastante a Deus sobre isso? De ter te livrado desse problema que poderia ser altamente grave e ir para uma cirurgia, né, Pedro? Que bom, graças a Deus. Fico feliz com essa notícia. Então, o mínimo de linhas é de 10 a 20 linhas, tá? Só para acrescentar aqui no slide. Você colocou nesse número, Pedro? Eu acho que eu fiz 16. Tá bom. Então, está dentro do limite, entre 10 e 20 linhas. É mínimo de 10 e o máximo de linhas 20, tá? Essa aí é a proposta.
Então, agora eu vou abrir para vocês uns modelinhos. A Jamile. Tá bom, Jamile, vou cancelar a sua, tá bom? Então, Breno e Jamília, tem que lembrar aqui de apagar depois. Ok. Vou abrir 2 modelos de carta de leitor, em que eles tinham como escolher uma proposta. Já tinha uma notícia que era sobre fast food, era uma das propostas que eles poderiam escolher. E a outra proposta... Não, nessa proposta, eles escreveram uma carta para a revista Saúde, expressando a opinião sobre uma notícia que já tinha no caderno de produção textual deles, que era sobre fast food. É exatamente essa aqui a proposta que eu vou colocar. Então, observem a estrutura. O que eu quero que vocês vejam, a estrutura. É um outro tema que eles trabalharam, de vocês é bem diferente o tema, o deles, olha lá, colocou a data, olha a saudação para fugiu o nome. Destinatário, fugiu. O remetente, no caso ali, essa aluna é do 8º, né? Do 9º não, do 8º ano, porque o 9º também trabalhei, carta do leitor. Então, olha lá, a data e o destinatário. Olá, Revista Saúde, porque na proposta estava pedindo para escrever uma carta para a revista Saúde, endereçada a ela, expressando a opinião sobre, como eu disse, a notícia que tinha no caderno de produção textual deles. Como tem aí umas imagens no de vocês, para vocês se basearem, né? Onde tem charges e cartoons. Então, olha bem, meu nome é Letícia, tenho 13 anos. Gostei bastante da notícia sobre fast food e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre a diferença de comida caseira e de restaurante. Achei magnífico colocarem esse tipo de matéria. É um assunto de extrema importância, principalmente pelo fato de nós leitores, sermos os principais afetados. Não acho que a culpa é dos estabelecimentos, porque quem escolhe se alimentar naquele local é o próprio consumidor. Assim, achei de certa forma injusto, pois dependendo da forma que o leitor interpretou, causa um efeito de que os restaurantes sejam os culpados. Contudo, achei interessante abordarem todos esses levantamentos que apontam a alimentação não saudável e que é tão comum nos paladares de toda a população mundial. E claramente o que eu mais gostei foi a posição que a nutricionista Megan, não sei como soletra aí, Crowley, se pronunciou, dizendo que não ia generalizar um assunto tão polêmico e constrangedor aos restaurantes. Obrigada, tenham um bom dia. Olha a despedida dela, perceberam? E Letícia Rezende, Rio de Janeiro. Então, ela assinou, ela colocou direitinho lá quem é direcionado, o remetente que é ela própria. Deixa eu só ler aqui. A Amanda também, vendo agora a estrutura, pode mudar sim, Amanda, tudo bem, não tem problema não. Quem já enviou, fora, né, que não sabia, esqueceu desse detalhe, não tem problema refazer, porque agora que vocês estão vendo realmente a estrutura. Então, ela montou aqui em 3 parágrafos, perceberam também isso? No primeiro, ela se identificou, no segundo parágrafo, ela desenvolveu a matéria, a sua opinião. Nessa carta do leitor, trabalha bem argumentos, trabalha artigo de opinião também, não é um artigo de opinião, mas trabalha também como se fosse um artigo, ela colocando a opinião dela, olha lá, que mostrou a importância da matéria, e no terceiro parágrafo ela especificou o que ela mais gostou e despediu, fez a despedida dela. Então, aqui nós temos um modelo de carta do leitor. Trouxe também um outro modelo, só para vocês terem uma outra noção, também sobre escolhido o José Haroldo, depois eu vou falar para eles, tá? Que eu mencionei o nome deles aqui para vocês. Eu tinha que ter pedido a autorização deles, mas como é algo positivo, é coisa boa de registrar,
né? Não tem problema, mas depois eu vou comunicar a eles. Então, aqui também foi a segunda proposta, onde ele colocou, olha lá, a data, e direcionado à revista, olha lá, caros editores da revista Saúde. Primeiramente, vejam, ele iniciou de uma outra maneira, diferente da Letícia, né? A Letícia iniciou lá colocando o nome dela, a idade. Então, aqui ele já começou de uma outra forma, com muita também sabedoria. Primeiramente, gostaria de elogiar a matéria publicada no mês de março, intitulada, ele errou ali, intitulada "O fast food de hoje é pior para a saúde do que 30 anos atrás", diz estudo, pela riqueza de detalhes e de fatos acrescidos ao texto. Gente, esse primeiro parágrafo dele foi espetacular. Ele entrou na matéria, ele mencionou na matéria, eu coloquei isso lá no slide, hein? Volta na matéria, já que você quer registrar sobre ela, falar sobre ela, então você começa falando exatamente de qual matéria você está citando. Olha o segundo parágrafo. Após ler a notícia, refleti que consumir fast food faz mal à saúde e que consumir alimentos saudáveis é melhor, pois os fast foods causam um aumento do colesterol, ganho de peso e até o aumento do risco de câncer devido ao alto teor de gorduras trans. Isso, e da opinião dele, ele não está de acordo, então ele mencionou isso colocando para a revista. Olha o terceiro parágrafo. Tendo em vista que o consumo frequente desses tipos de alimentos calóricos acarreta em muitos prejuízos à saúde, faz-se necessário que nós tenhamos hábitos alimentares e uma rotina de vida mais saudável. Quanto a isso, tem uma sugestão, que bacana nesse último parágrafo, a sugestão dele, a inclusão de um artigo sobre como termos uma alimentação equilibrada. Então, ele concluiu essa carta do leitor dele colocando uma sugestão. Então, é desta forma que também vocês podem se basear. Olha lá, ele se despediu, agradecendo a atenção e colocou a sua assinatura. Então, modelos de carta do leitor, colocando o número de linhas pedido, espetacular. Selecionei essas duas, claro que tinham muitas outras, mas não ia dar tempo de eu ler outras. Então, para vocês terem uma noção, uma ideia de como se trabalhar carta do leitor. Então, vocês olhem novamente as propostas dadas, escolham uma, quem vocês querem direcionar, é para os adolescentes e jovens ou é para o Duque, né? Sendo diretores, no caso, como remetente, vocês sendo os diretores, não é isso? No lugar de um diretor de uma ONG. Aí vocês assinariam o nome de vocês, pode ser um nome mesmo, tá? Mas sendo diretor. Por exemplo, Miguel Paiva, diretor da ONG, um exemplo. Apareceu para mim uma caixinha, já faltando 10 minutinhos para terminar. Meu Deus, como termina rápido nossa aula, né? Maria Eduarda, já li aqui o seu recadinho no bate-papo. O que eu quero ressaltar para vocês, 7º ano, antes da chamada? Eu vejo produções textuais no geral, tá? Não é específico de 7º ano essa observação, não. É geral, do 6º até o 9º. Em um parágrafo, tantas palavras repetidas. Por exemplo, na introdução de muitas produções, uma mesma palavra ela se repete 4, 5 vezes, é cansativo. Se vocês escreverem, digitarem o texto de vocês, após terminarem essa digitação, façam uma leitura, vocês próprios em voz alta, para vocês perceberem quantas vezes aquela palavra foi repetida, como isso soa mal aos ouvidos de quem está lendo. Então, deve-se evitar palavras repetidas. Substituam por sinônimos, por pronomes, enfim, coloquem conjunções, elaborem de uma maneira que a mesma palavra não seja repetitiva no seu texto, tá bom?
é o que eu preciso como orientação. Vamos à chamada aqui. Hoje é dia 20. Alunos, amanhã é dia de Santa Úrsula, dia 21 de outubro. É das nossas irmãs ursulinas, Santa Úrsula. Agora que eu lembrei aqui. Chamada, hein? Amanda. Presente. Ana Júlia. Arthur Lopes. Arthur Lopes. Alô, presente. Breno. Presente, ok. Ana Júlia, presente. Ok. Ana Júlia, eu fiquei preocupada porque... Foi você que eu alertei? Deixa eu ver. Só um instantinho, Ana Júlia, eu coloquei seu nome lá no grupo dos professores. Porque em português, você faltou todas... Deixa eu só ver se é você mesmo ou eu estou enganada. Todas as minhas aulas de português no mês de outubro, coloquei lá no grupo. Depois eu gostaria que, se você pudesse colocar aí alguma justificativa, eu fiquei preocupada. Vou continuar a chamada, se você puder colocar aí no bate-papo, para eu poder entender. Você não participou de nenhuma aula de português nesse mês de outubro. E foram muitas, hein? Acho que foram 9 que eu contei na aula de português hoje. Vamos lá. Carolina não está. Carol não está? Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Gustavo Henrique. Presente, professora. Isadora. Presente, tia. Jamile. Ai, eu amo ouvir a voz de vocês. Jamile. Presente. Ok. João Marcelo, não, né? João Vitor Souza. Presente. Lívia. Presente. Lorena. Ok, presente. Lucas. Presente. Joia. Marcela. Luíde, pulei o Luíde. O Luíde. Presente. Ok, Luíde. Marcela. Presente. Ok. Maria Eduarda. Presente. Matheus Duval. Presente. Matheus Gorito. Miguel de Paiva. Presente. Miguel Jorge. Presente. Miguel Villiger. Presente. Pedro Almir. Presente. Pedro Henrique. Cadê você? Você estava aqui há pouquinho tempo atrás. Rebeca. Thales. Thales, presente. Vitor Hugo. Presente. Yuri. Presente. Ok. Agora aqui, Ana Júlia, estou lendo aqui a sua justificativa. Nossa, eu dei falta para você. Todas as aulas. Você não tem uma presença comigo Nossa, eu vou ver com os outros... eu sei, um problema no Zoom, mas você estava me ouvindo, então você acompanhava as aulas, é isso? Sim. Opa, vou ouvir dos outros professores que eu coloquei lá no grupo, seu nome e mais de 2 alunos, eu acho. 1 ou 2 alunos que eu coloquei, porque não tinha presença nenhuma. O Pedro Henrique, tá aí, Pedro? Pedro Henrique, entrou e saiu? Vamos ver. Opa, peraí. Ai, Jesus, peraí. Só um instantinho, alunos, tinha uma mensagem no Zoom, num bate-papo que eu perdi. Tá bom, Ana Júlia, eu li aqui o restinho da sua mensagem. Muito bem, alunos do 7º ano. Deu para entender um pouquinho a estrutura de uma carta do leitor?
Sim. Sim, olha, na apostila de vocês, na apostila 2, porque como isso é do capítulo 9, faz parte da apostila 2. Vocês têm modelo lá de modelo, tem um modelinho de carta do leitor lá também. Se vocês olharem na página 88 da apostila 2, se vocês têm guardadinha aí essa apostila do segundo bimestre, é o capítulo 9, na página 88, tem também toda uma estrutura. Vem lá a data, vem a saudação para quem você vai enviar, né? Tem a despedida e tem a assinatura. Toda uma estrutura formada com 4 parágrafos lá. Mas para vocês não precisa 4 parágrafos, tá? Como nós estamos começando, pode ser de 2, 3 parágrafos, dá para vocês fazerem. Como eu mostrei, os modelos aí para vocês foram com 3 parágrafos. Mas vocês podem olhar aí na apostila de vocês e verificarem. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Alguma pergunta? É o tempo que você tem para perguntar, que o nosso tempo está acabando. Eu não vejo pergunta, não. Tem algo a perguntar sobre essa estrutura, gente? Porque, olha, vou dizer... Sem dúvidas. Diga. Pode dizer, qual é a dúvida? Na parte de colocar o nome lá do remetente a pessoa que vai ver a carta. Ao destinatário. Você vai enviar para quem? Depende da proposta que você vai escolher, certo? Se você escolher a proposta 1, você vai colocar a data e pode colocar aos adolescentes e jovens. Então, pode inventar se é de uma revista ou é de adolescentes e jovens. É a proposta 1. Você vai redigir o texto dentro do que está falando aqui, ó, redige uma carta do leitor explicitando a importância social dessa coletânea para essa faixa etária. Então, você também pode enviar até para uma revista, né? Mencionando isso, fica a seu critério. É o destinatário, é lá em cima, a data, o destinatário, ou o destinatário e a data, não tem uma ordem específica. Registra ali, se você escolher a proposta 1, registra